Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu queria mostrar para vocês uma Bíblia que eu comprei recentemente, chegou para mim agora. Eu queria mostrar para vocês, eu dei uma olhadinha nela, mas eu nem assim explorei ela totalmente. Mas eu pesquisei sobre essa Bíblia, por isso que eu vou falar algumas coisinhas dela para vocês. Ó, ela chegou, eu comprei ela pela Shopee. Tá bom? Aí depois eu vou colocar embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, o link que eu comprei ela, mas só para vocês comprarem com mais facilidade. Eu não vou ganhar nada com isso. Inclusive eu comprei ela por R$ 84. Eu ganhei alguns descontinhos porque eu compro bastante tempo na Shopee, mas se vocês conseguirem mais desconto, cada vez melhor para vocês. Então, ela veio com esse papelzinho assim, tipo encarte, que fala algumas coisas que essa Bíblia vem, ela mostra o tamanho da letra e tal. É simples o encarte, mas ela veio bem embalada, então veio tudo certinho. Ó, ela é assim, ó. Tem ela na cor verde, tá vendo? Isso daqui seria um verde limão, não é esse tom de verde aqui não. Eu achei mais bonito nessa cor, eu achei mais discreto, apesar dela ser bem bonita, eu achei que ficou mais bonito nessa cor. E ela é da editora Ezion. Ó, isso daqui é baixo relevo, achei bem bonito isso daqui. Na verdade, é tipo é baixo relevo mesmo. E é bem bonita ela. A capa dela, ó, é tudo baixo relevo. Não parece ser um material assim que vai durar muito tempo, mas ela é muito bonita e ela não tem brilho nenhum na sua capa. Eu achei isso bem discreto, bem elegante. Ó, ela é assim, ela também é uma parceria com a Sociedade Bíblica por causa da versão, eu acredito. E está escrito aqui, Bíblia Sagrada, Mães da Aliança, com o texto Almeida, revista e atualizada. Eu gostei muito que veio nessa versão e eu vou mostrar para vocês. E se vocês querem saber o tamanho dela, ela é exatamente do tamanho da Bíblia Shed. Ó, eu tenho uma Bíblia Shed aqui, que inclusive está numa capa. E se caso eu quiser usar a capa que eu tenho, ó, tá vendo essa capa aqui? Ela tá meia russa, mas ela é bem bonita, porque fica empoeirada, né? Ó, essa aqui é a Bíblia Shed. Vou mostrar para vocês, a Bíblia Shed é o mesmo tamanho da Bíblia Shed. Aí, tipo, se vocês tiverem dúvida no tamanho, ela tem o mesmo tamanho do corpo da Bíblia Shed, é o mesmo tamanho. Aí, só para vocês tirarem dúvida do tamanho. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que ela é, ó. Você abre assim, tem dois fitilhos, tá vendo? Um meio rosé e o outro vermelho com um pouco de tom de vinho. Eu achei bonito os fitilhos. Na versão verde, o fitilho é de cor diferente. Vem com um papel cartão, assim, ó, para você colocar uma dedicatória. E vem escrito Mães da Aliança, que é o projeto dessa Bíblia. Ó, mais um escrito. Isso aqui é bom que protege a Bíblia, né? E tem essa flor aqui. É bem bonito, olha só. Mães da Aliança, ó, editora Ezion. Da Sociedade Bíblica do Brasil também. E aqui atrás também vem com esse papel cartão, só que só vem com um, tá vendo? Mas também desenhado. Deixa eu voltar aqui para frente. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó, aqui tem toda a descrição da Bíblia, ficha catalográfica, tudo certinho. E Almeida, revista atualizada. Aí aqui vem escrito que o texto veio da Almeida, revista atualizada, mas ela foi publicada pela editora Ezion e ela veio de uma publicadora, ó, impresso na gráfica da Bíblia Brasil. Foi impresso no Brasil. Eu achei isso muito legal porque eu gostei muito da qualidade da impressão e a qualidade da folha. Ela parece ser uma folha bem fininha, mas ao mesmo tempo não tem transparência. Eu gostei muito dessa folha. Ó, tem um índice aqui, porque essa Bíblia vem com alguns auxílios bem interessantes. E eu vou mostrar para vocês à medida que eu vou folheando a Bíblia. Aí tem o índice aqui, tem o índice do Antigo Testamento, bem explicadinho. E o índice do Novo Testamento está do lado de cá. Ó, se vocês puderem perceber, a folha tem um desenho, tá vendo, de pétalas. Esses desenhos de pétalas estão em todas as páginas da Bíblia. Eu achei isso muito delicado, muito, sabe, muito caprichoso. Em todas as páginas da Bíblia você vai ver esses desenhos de pétalas. Eu creio que vocês estejam conseguindo ver. É bem bonito, sabe? Eles tiveram esse capricho. Aí eu vou mostrar aqui agora. Aí está escrito aqui, ó, porque a Bíblia
com o título Mães da Aliança. Tem uma apresentação do porquê dessa Bíblia e ela é assinada por Arival Dias Casimiro, que é pastor e conferencista. Esse pastor ele é bem conhecido, se você pesquisar por ele na internet, você acha pregações dele, acha os projetos que ele participa. É um pastor bem importante no meio cristão, no meio evangélico. Aí tem uma introdução para você entrar na Bíblia, depois das palavras do pastor Arival. Aí você vê uma introdução. E na sequência vem o projeto Mães da Aliança, para te integrar no projeto, para você fazer parte do projeto. Fala sobre, e tem até aqui uma fichazinha para você colocar o seu nome. Como se você estivesse se inscrevendo nesse projeto, você coloca o nome dos seus filhos, o dia que eles nasceram, para você se comprometer a estar sempre orando pelos seus filhos, sabe? É um comprometimento seu. E você está se comprometendo com Deus, sabe? Mediante a estar assumindo esse projeto. Mas é com Deus que você vai estar se comprometendo, não é com algum fulano ou cicrano, é com o próprio Senhor. E tem aqui, ó, por que você deve orar por seus filhos com base na nova aliança? Aí tem textos de referência e tem motivos, né, para você ter base bíblica. E entra aqui o primeiro tópico. Isso tudo aqui foi tudo uma introdução. Olha só que abertura linda, né? Olha, tá vendo as folhas desenhadas? Mães que se destacam na Bíblia. Tem algumas mulheres que são destacadas só como exemplo para a gente ter, para falar, para aprender também. Ó, aí tem algumas mulheres, cada partezinha dessa é uma mulher. Aí tem um título que eles abordam, para não ficar sempre no mesmo assunto. Mas aí eu vou ler com vocês. Mas olha só que eu queria mostrar antes da gente começar a ler. Olha a delicadeza dessa página. Está escrito aqui, né? Mães que se destacam na Bíblia. Aí olha só, bonitinho, né? E tem toda uma margenzinha na página. Olha, aqui também é flor. Eu achei muito delicado isso. Está escrito aqui. Eva, a mãe de todos os viventes. A história dela está em Gênesis 3:20. E aqui tem uma história falando sobre ela. Quase como se fosse uma pregação falando sobre Eva nesse sentido. Mas é um estudo, né? E um estudo direcionado. E tem também Agar, a mãe solteira que chora, aonde nós encontramos também falando sobre ela. Temos aqui Sara, a mãe de todos os que sorriem. E temos também Rebeca, uma mãe manipuladora. Isso daqui seria um exemplo negativo, mas a gente também aprende com exemplos negativos. Inclusive, a conclusão fala isso. Ó. A Bíblia também nos ensina pelos erros dos nossos irmãos, aí continua falando. Ou seja, também veremos exemplos negativos, mas que poderemos tirar ensinos em meio a esses exemplos, né? Aí tem mais, ó. Joquebede, uma mãe heroína na fé. Ana, uma mulher que não desistiu do seu sonho. E a gente sabe que Ana conseguiu sua vitória por meio da oração, né? A viúva deu um profeta, a provisão de Deus em meio à pobreza. A mulher sunamita, uma mãe que luta pela restauração do seu filho. Bonito, né? É bem forte, todas essas mensagens são bem fortes. A mulher de Jó, uma mãe que conheceu a Deus na aflição. Você vê, né, que Jó, a gente conhece muito a história de Jó. Jó perdeu todos os seus filhos e filhas, né? A mulher de Jó, que era a mãe, né, dessas crianças, ela também perdeu todos os seus filhos e filhas, né? Não morreram só os filhos de Jó, morreram os filhos desta mulher aqui também, né? Aí a gente, às vezes, se apega muito no sofrimento de Jó e não pensa sobre o sofrimento da mulher de Jó, né? Mas, enfim, vamos continuar. A mulher cananeia, uma mãe que possuía uma grande fé. Maria, uma mãe bem-aventurada. A mãe de Rufo, exemplo de mãe adotiva. Olha só que bonito isso daqui, né? Que nós somos filhos adotivos de Deus, né? E nós vemos mulheres de exemplos também que podem ser mães adotivas, né? Muito interessante. E aqui esses estudos são só direcionados para essas mulheres, mas tudo com esse olhar de oração. Aí temos aqui, ó, aprendendo a orar com quem ora. Um estudo das grandes orações da Bíblia.
E olha só como é que esse estudo é grande. Ó. Aqui já muda a cor da página para a gente ver que mudou o assunto. Ó. Abraão, a oração importuna. Olha só como é que esse estudo é grande. Ó. Começa aqui. Opa, ó, vamos voltar. Começa aqui, vai nessa página, essas duas páginas, mas essas duas páginas e temos tópicos, tá vendo? E finaliza aqui, ó, tá vendo? É bastante coisa, dá para você fazer uma pregação, um estudo bem grande, só usando isso daqui, ó, e falando sobre oração. Tá vendo como é que é interessante? E tá trabalhando em cima de Abraão. Você vê que não trabalha só em cima de exemplos femininos. Jacó, oração, modelo. Aí nós vamos ver aqui quantas páginas nós vamos ter também. É bastante coisa, tá vendo? Não são estudos rasos. Ezequias, a oração que glorifica a Deus. Olha só, bastante coisa. Eu estou gostando do tamanho também, fica bem fácil de compreender o que está escrito. Jesus Cristo, a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Olha só, aprender com o próprio Senhor Jesus, né? Aí nós temos aqui um estudo, ó, aprendendo a orar com Cristo. É muito interessante. E finaliza aqui. Agora temos estudos temáticos, né? Ainda tem mais estudo, vamos lá. Novas gerações, ó, transmitindo a fé para novas gerações. Nós temos a introdução e nós temos subtemas dentro desse tema maior, ó. Aí cada dia você pode estudar um subtema, você não precisa ler tudo isso aqui num dia só. Ou pode estudar um grupo de mulheres. É muito interessante. Eu vou fazer até um grupo no seu YouTube, se você tiver um canal no YouTube e quiser trabalhar em cima de algum tema desse. É bem interessante, porque os casais não querem ter filhos hoje. É bem interessante esse tema aqui, e isso é uma verdade que a gente está enfrentando. Tem vários subtemas também. Ó, um filho insensato. A tristeza dos pais com um filho insensato. Isso aqui é bem verdade, né? A gente vê isso na Bíblia e a gente vê isso na vida real, né? No dia a dia. O impacto de uma mãe crente sobre os seus filhos. Isso aqui é muito legal e a gente pode pensar no sentido oposto, né? Qual o impacto que uma mãe não cristã pode ter na vida dos seus filhos? A gente pode pensar nos dois sentidos, né? Decisão familiar. Vamos lá. Ó, esse aqui é um pouquinho menor. Cada casa uma pequena igreja, isso aqui é bem legal, porque às vezes a gente não consegue ir na igreja sempre, ou às vezes a gente está mudando de uma igreja para outra, mas o nosso lar é uma igreja, né? É a igreja do Senhor. E se a gente ficar firme no Senhor e tiver isso em mente, os nossos filhos não vão esfriar na fé, não vão desanimar e não vão se desligar do corpo de Cristo, né? Mas é claro que a gente deve congregar numa igreja, mas tendo em mente que o nosso lar também já é uma igreja do Senhor. Ó, dedique a sua família a Deus. Muito bonito isso daqui. A mãe, ame a sua mulher. Ó, isso daqui é bem legal. A sua casa precisa de oração. A sua casa precisa de oração? É uma pergunta, né? E com certeza que sim, né? Todos nós precisamos de oração. 40 razões para as mães orarem pelos seus filhos. Ó, te dá 40 motivos, se caso você acha que não tem motivos para orar. Aqui temos 40, né? Mas eu não preciso de motivo nenhum, né? Apenas amar meus filhos é o suficiente para orar por eles. Mas temos motivos para orar por eles também. Aí aqui tem falando sobre a versão Almeida, revista e atualizada, né? Belíssima versão, né? E fala um pouco sobre essa versão aqui. E finaliza aqui. Aí aqui a gente tem o índice dos devocionais. Olha só que legal. Aqui a gente vai encontrar todos os devocionais que a gente vai ver ao longo da Bíblia. São 365, isso vem escrito aqui nesse encartezinho, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ó, 365 quadros devocionais que a gente vai encontrar ao longo de toda a Bíblia. Aí aqui você vai encontrar um por um, especificado, e a página que você vai encontrar ele. Aí isso daqui é legal porque você se localiza. Se caso você já tiver lido algum e você esqueceu exatamente onde você leu, mas você lembra do título, lembra do assunto, você vai ler aqui,
vai procurar nesse índice e você vai encontrar com muita facilidade, ó. Tá vendo? Tá bem especificado, tá bem explicadinho e tem bastante, ó. Então fica fácil de se localizar. E finaliza aqui. E aqui a gente vai começar o Antigo Testamento, ó. A gente vai começar o Antigo Testamento e começa aqui o livro de Gênesis. Não tem introdução aos livros, mas porque essa Bíblia ela é Bíblia de estudo temático. Ela é voltada para oração e tem estudos voltados para oração, aprender o jeito certo de orar ou por que orar, sabe? É uma Bíblia de estudo temático. E olha só que lindo, ó. O título do livro, né? Está escrito com uma letra diferenciada, tem aqui todo um detalhe. E o subtítulo está tudo nesse tom de rosa, da mesma cor aqui, como se fosse um vermelho rosado. É muito bonito e ajuda a destacar o subtítulo. O número do capítulo também está nesse mesmo tom. E não é versículo embaixo de versículo, porque a revista atualizada ela trabalha com blocos de texto, tá vendo? Ela trabalha, mas isso daqui é muito bom para você entender quando começa um parágrafo e quando finaliza. E fica fácil de você entender, deixa eu chegar pertinho, olha só como é que fica fácil de você localizar o texto. E olha só, tem referências. Não são muitas referências, você vai encontrar ao final de cada bloco a referência do bloco. Por exemplo, tá vendo aqui a referência, letrinha A. Você vai encontrar essa referência aqui, ó, do versículo 3, tá vendo? A, no final do bloco dele tem a referência. Aí aqui tem outra referência. Só que não é uma Bíblia cheia de referências, mas temos referências sim. E olha só o tamanho dessa letra, eu achei muito bom. O espaçamento aqui, ó, eu gostei bastante. Aqui também, não é uma Bíblia que o texto está encostado aqui, ó. Eu gostei bastante, olha só. Vamos ver se ela abre bem, ó. Tá vendo? Ela tem uma boa abertura, ainda tá no começo da Bíblia, ela não fica voltando, ó. Só a página aqui que tá um pouquinho, mas é porque ela acabou de chegar para mim. E como eu falei com vocês, tem os detalhes na página, tudo muito bonitinho. Tem aqui o livro da Bíblia aqui no canto, o capítulo que você vai estar encontrando, o número da página está centralizado aqui. E aqui embaixo a gente tem os detalhes, como eu falei com vocês. E nós temos o texto em 2 colunas, subtítulo em vermelho. Eu gostei muito. Referências. Eu gostei muito dessa paginação, dessa diagramação da página. Muito bonita e muito intuitiva. E nós temos aqui os estudos temáticos, que nós também podemos chamar de devocionais, mas tem essa temática de oração. Então, você pode encarar como um estudo temático. Ó, o primeiro é aqui, é baseado, vamos ver aqui. Semana 1, tem o dia. A ideia é que você faça todos os dias. Por exemplo, na primeira semana você deixa para começar numa segunda-feira. Se você não quiser, não precisa, mas eles te dão essa sugestão. Você começar numa segunda-feira e você está na primeira semana. Como cada semana tem 7 dias, ao final do último dia da semana, aí você começa a segunda semana. Só que você vai seguir na semana, todas as semanas do ano e todos os dias do ano. Aí você tem aqui, ó, a próxima página que você vai encontrar o próximo estudo. Ainda vai estar na semana 1, só que é o próximo dia, vai estar na página 9. Aí eles te dão aqui o espaço para você colocar o dia que você leu, se você quiser. Eu não vou marcar aqui, eu vou lá na introdução, deixa eu ver aqui o índice, e eu vou marcar aqui o que eu já li. Eu vou passar um marca-texto no que eu já li. Eu não vou colocar o dia aqui, não. Eu não vou me prender ao dia, porque vamos dizer que eu estiver lá lendo o livro de Josué e eu encontrar algum e eu quiser ler. Eu não vou me prender ao dia. Aqui tem um. Então, eu vou ler de acordo com o que eu achar que eu preciso ler. Eu não vou me prender aos dias, não. Mas cada um faz conforme quiser. E aqui, ó, tem base em Deuteronômios 11:12. Tem um título e tem um versículo base, mas se está aqui é porque também tem a ver com essa página. Não é só o assunto de Deuteronômios, aqui tem conexão com o que está aqui também. Aí nós vamos encontrar. Não são todas as páginas que você vai ter esses estudos temáticos, porque são 365. Você vai encontrar bastante, mas não vai ser sempre.
E uma coisa só queria falar com vocês, ó, também tem referência do texto, ó, tá vendo? Aqui no subtítulo tem uma referência do texto, tá vendo aqui? Descendentes de Adão, que é uma referência sobre a cronologia. Além dessas referências aqui, tem essas aqui também. Aí, olha só que bonitinha a florzinha. Aí você vai encontrar, ó. Deixa eu colocar assim para ficar mais fácil de movimentar. Aí você vai encontrando, aqui tem mais um. Aí vai ter página que não vai ter, porque como eu falei, não vão ser todas as páginas que você vai encontrar, mas você vai ter esses 365, dá para você fazer um por dia. Dá até para você ler, tipo assim, eu vou ler a Bíblia, vou ler, vamos dizer, uma página ou duas. Aí quando eu encontrar o estudo, eu vou dar pausa onde eu acabei de ler e vou ler o estudo e vou finalizar a minha leitura do dia. Cada dia você lê um pouco da Bíblia e um estudo temático referente à oração. Ou não, você faz como você achar melhor. Mas é só uma sugestão, né? Ó, a Bíblia é todinha assim, ó, com estudos e com o texto. O que mais me chamou a atenção nessa Bíblia aqui, apesar dela ter esse foco na oração e tudo mais, é a letra. É a letra, o tamanho da letra, porque é difícil você encontrar no mercado Bíblias com versão ARA, revista atualizada, com uma qualidade boa de letra. Porque, por exemplo, você tem a versão ARA na Bíblia Shed, você tem outras Bíblias de estudo que são muito grandes e pesadas, mas numa Bíblia portátil é difícil você encontrar. Com esse tamanho de letra, com essa qualidade, ó, tá vendo? O subtítulo de uma coloração diferente, com toda essa diagramação bem bonita, bem espaçada e com preço acessível. É muito difícil, geralmente você encontra com uma qualidade muito inferior de texto mesmo, sabe? A letra é muito pequena e tal, ou a folha de muita má qualidade. E eu queria uma Bíblia com texto ARA que tivesse toda essa qualidade e que fosse de um preço acessível. Eu encontrei nessa Bíblia aqui, e sem falar que ela tem esses estudos temáticos de oração, de mulheres de oração, que agregou muito valor à Bíblia. Olha só os desenhos das folhinhas que eu falei com vocês. E eu gostei bastante dessa Bíblia aqui, me surpreendeu bastante. E eu não penso em fazer anotações nessa Bíblia, porque ela não tem espaço para isso, apesar de ter uma margem aqui na lateral, mas porque a minha intenção é de ler o texto nela, por causa da versão, e de usar ela também como fonte de inspiração para fazer orações, para estudar temas de oração, mas eu gostei mais ainda dela, o meu interesse maior foi na versão. Deixa eu pular aqui um pouquinho, ó. Eu gostei, tá vendo? O subtítulo, ó. Essa Bíblia aqui foi incrível, não é linda? Ó, aqui nos livros poéticos ela tem essa diagramação diferenciada. Deixa eu lá para o Novo Testamento para mostrar para vocês. Ó, aqui nos Salmos, como é que ela fica. Deixa eu pular um pouquinho. Aqui, Novo Testamento. Ó, aqui finaliza Malaquias e começa o Novo Testamento. Nós temos aqui, ó, as palavras de Jesus estão normal aqui, não estão em vermelho. Eu acho que é para não brigar com todo esse tom de rosa que já tem na Bíblia. Eles deixaram assim mesmo, mas eu achei que ficou bom. Apesar de quando vem assim eu também gosto, mas eu achei que ficou legal. E ela tem referência também, deixa eu ver se eu acho algum que eu estava olhando aqui, eu tinha encontrado. Referência de tradução. Nessas notinhas aqui que eu vi, ó, tá vendo assim? Ela tem referência de tradução. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Se demorar muito para eu encontrar, eu vou editar o texto para deixar mais rápido para vocês. Eu tinha encontrado, só que eu não sei se eu vou achar rapidamente de novo. Aí eu achei bem interessante isso, porque só as Bíblias com as versões mais modernas que a gente vê isso. E eu não tenho nenhuma Bíblia ARA, só com texto ARA normal, sem ser tipo Bíblia de estudo, assim, aquelas profundas e tal. Aí eu nunca soube que isso era sobre
a própria versão ARA. Eu achava que se referia ao estudo da Bíblia. E como essa daqui não tem estudo, vamos dizer, de notas de rodapé, eu pude perceber que isso é da própria versão ARA. Agora eu estou tendo dificuldade de encontrar. Aqui, ó, eu encontrei aqui no livro de Romanos, ó, aqui nós temos uma notinha de tradução, tá vendo? É o número 3 e aqui é uma notinha de tradução referente ao que está escrito no texto. Olha só que interessante. Então, a versão ARA também traz notinha de tradução. Começou a chover aqui agora, ó. Não sei se vocês estão ouvindo. E aqui eu também deixei demarcado que aqui também eu achei em Marcos. Aqui também temos uma notinha de tradução, ó, mais uma notinha de tradução bem aqui. Eu achei bem legal mostrar isso para vocês, ó, todos os títulos dos livros estão assim bem bonito. Eu achei bem interessante. E no final da Bíblia aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês o que a gente vai encontrar. Só para a gente finalizar o vídeo direitinho, que tem mais um adicional aqui, ó. Aqui finaliza Apocalipse. Nós temos aqui, ó, auxílios. Ó, bem bonito, ó. Aí nós temos aqui, ó, planos de evangelização pessoal, que a gente encontra em muitas Bíblias. Planos de orientação e consolo. Bem bonito isso aqui também. Textos famosos da Bíblia. Isso a gente vai encontrar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, parábolas e ensinamentos de Jesus e hinos da Bíblia. Aonde tem hinos, aí os textos aonde estão os hinos. Aí aqui finaliza a Bíblia, ó, bem bonito. Eu queria compartilhar com vocês essa aquisição que eu fiz. Eu vou estar usando essa Bíblia aqui no canal com vocês, porque ela tem estudos de temáticos referentes à oração e nos ensina a orar. E pelo tamanho dela eu achei bem agradável. Ela tem 2 fitilhos. Ela é bem portátil, ela não é tão grossa, mas ela tem uma grossura legal também. Mas ela é leve e olha o tamanho dela na minha mão, ó. É bem prática de você pegar, de você abrir assim, ó, e ela fica numa palma de uma mão só, numa mão só. Eu achei bem legal. E fora os estudos que ela traz, mas pela versão, pela qualidade da folha, do tamanho da letra, eu achei ela assim, sabe, muito gratificante. E com o preço que ela teve. Ela não é a Bíblia mais barata que eu já comprei, mas também não é das mais caras. Ela está assim, uma das quase das mais baratas que eu já adquiri. Geralmente esse valor você encontra Bíblias Slim. E essa Bíblia aqui, além dela ter uma letra super grande, tem uma página muito boa e toda delicada, toda cheia de detalhe, ela ainda vem estudos temáticos e bem interessantes. Aí eu queria compartilhar essa Bíblia com vocês. Se vocês quiserem comprar a de vocês ficam à vontade, se não, não precisa. Mas o importante é que eu compartilhei com vocês porque eu procurei no YouTube e eu só vi 2 moças falando sobre essa Bíblia aqui. E elas trabalharam na elaboração dessa Bíblia. Aí elas aproveitaram para divulgar a Bíblia. Mas fora isso, eu não vejo quase ninguém falando dessa Bíblia aqui. Aí só para compartilhar com vocês mesmo mais uma informação. Fique com Deus, gente. Até a próxima. E se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa perguntando sobre essa Bíblia ou outras que eu tenho aqui, vocês coloquem aí nos comentários que eu vou estar respondendo. E assim que possível também vou estar gravando novos vídeos. Deixa o like se vocês gostaram desse vídeo. Fique com Deus e até a próxima.